Bom, essa aula aqui ela foi criada para os alunos do curso de Criação de Módulos e Desenvolvimento Back-end para Magento. Então, os alunos que estão lá no grupo secreto do Facebook deste curso, ok? Eles pediram para que eu falasse sobre APIs, ok? Sobre APIs do Magento, como utilizar e como customizar. E é sobre isso que essa sessão desse curso irá tratar, ok? Então, esta aula especificamente, ela vai ser disponibilizada para os alunos que não estão inscritos no curso, ok? Mas as aulas futuras somente para quem estiver no curso de criação de módulos no magenteiro.com, ok? Pois bem, vamos falar então dos tipos de APIs que tem no Magento, ok? O primeiro tipo de API que o Magento tem é o API SOAP, ok? E o segundo tipo, a API REST. Nessa aula, no curso aqui, a gente vai utilizar apenas a API SOAP, pelo menos por enquanto, ok? A API SOAP ela foi aí a que eu mais utilizei ao longo dos anos, ok? E é a que eu mais tenho exemplos para poder passar para vocês. A API SOAP, a primeira API do Magento, ela ainda se divide em V1 e V2, ok? A V2, também chamada como WSI Compliance, ela possui alguma espécie de compatibilidade com aplicações .NET e Java. De certa forma, não é bem uma compatibilidade, mas ela traz algumas facilidades para quem utiliza Java e .NET, ok? Ela traz alguma espécie de autocompletar para quem está utilizando essas IDEs, ou essas linguagens. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é habilitar a API do Magento, ok? A API do Magento ela não vem habilitada por padrão, ok? Então você não tem usuários criados lá dentro, você não tem regras criadas. Por mais que o módulo de API esteja sim habilitado, a API em si ela não vem habilitada por padrão. A API do Magento ela é muito utilizada para fazer integrações, como o qual é o propósito de uma API. E você tem várias entidades, ou praticamente todas as entidades do Magento disponíveis na API do Magento, ok? Então você pode gerenciar catálogo, você pode gerenciar inventário, você pode fazer um checkout, você pode criar um carrinho, você pode criar um cliente, você pode manusear categorias, você pode fazer um monte de coisa bacana utilizando a API do Magento, ok? E claro, você também pode customizar e estender essa API para criar novos métodos, para criar novas coisas lá dentro, ok? Toda a documentação da API do Magento está disponível aqui no site da Magento mesmo, e eu vou deixar o link na descrição desta aula, ok? Então vamos lá, vamos customizar aqui o nosso Magento, ou perdão, vamos habilitar a nossa API aqui no nosso Magento. Então estamos aqui no nosso Magento, do curso Back, ok? Do nosso curso de Backend. Se você acabou de terminar a última aula, onde a gente falou sobre instalação e scripts de setup, você pode continuar de onde você parou, ok? Então vamos lá, então você vem aqui em Sistema, Configuração. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é habilitar o WSI Compliance, ok? Isso é feito aqui em Sistema, Configuração, Magento Core API. E aqui a gente habilita o WSI Compliance, ok? Então vou habilitar. E em seguida, o que a gente vai fazer é criar regras, ok? É criar uma espécie de roles ou regras para os usuários da API. É muito parecido com quando a gente vai criar um usuário da área administrativa, que a gente primeiro fala quais são as regras que ele pode ter acesso e depois a gente cria um usuário em cima daquela regra, ou daquele conjunto de regras. Isso é feito aqui, ok? Em Sistema, Web Services, e aqui você tem todas as configurações, tanto de REST quanto de SOAP. Então em SOAP eu vou vir em SOAP Roles ou SOAP Regras, dependendo da sua tradução. E vou, claro, adicionar uma primeira nova regra aqui. O nome da nossa regra vai ser Magenteiro, ok? Aqui a gente coloca a senha do usuário atual, do admin, ok? E em seguida eu especifico qual tipo de regra que este usuário vai ter acesso, ou esse grupo de usuários terá acesso. Diferente do usuário de admin, as regras de API são muito mais granulares, ou seja, são muito mais detalhadas, ok? Então você consegue ir muito mais no detalhe do que um usuário API pode fazer. Então, diferente do usuário admin, você consegue especificar quem pode, não só quem pode acessar, por exemplo, a API de categorias, como, por exemplo, se ele pode apagar, atualizar, mover, criar e por aí vai. Então você consegue ir bem mais no detalhe do que na API, do que na criação de uma regra de usuário admin normal, ok? No nosso caso aqui eu vou dar permissão geral para a API, ok? Então esse usuário vai ter permissão total a todas as entidades. Salvei. E em seguida eu vou criar então um usuário, ok? Sistema, Web Services, SOAP, usuários. Aqui o nome do usuário, o primeiro campo é o nome seria o login na API, ok? Então eu vou colocar aqui Magenteiro.
Aqui é simplesmente dados do usuário normal, ok? E aqui sim, a senha do admin, ok? Não, cuidado para não se confundir aqui. Senha do admin e aqui sim a senha da API, ok? A senha que será utilizada para esse usuário na API. Aqui no meu caso vou colocar magenteiro 123, ok? Por fim, eu especifico qual é a regra, ok, desse usuário, qual o conjunto de regras que a gente acabou de criar, né, que ele vai estar vinculado. E por fim, eu salvo o usuário. Uma outra coisa importante, lembre-se de limpar ou atualizar os seus caches, ok? Então aqui no meu caso, meus caches já estão todos desabilitados, e isso impacta diretamente na performance da sua API, ok? A gente vai falar disso logo mais. Bom, com isso eu já consigo acessar a minha API, ok? Como é que isso funciona? Basicamente, simplesmente sigo a documentação, ok? Vou aqui na documentação e procuro os exemplos, ok? Mas é claro, eu vou te dar isso de mão beijada, né? Então aqui eu tenho uma série de exemplos, ok? Que eu já fiz no passado, né? Exemplos que eu criei para poder mandar para algum cliente que tem dúvida de como consumir determinadas APIs. E eu vou disponibilizar a maioria deles para vocês, ok? Então isso estará disponível aqui na descrição da aula no magenteiro.com, aqui no seu curso de criação de módulos e desenvolvimento back-end, ok? Bom, aqui a primeira coisa que eu tenho para comentar com vocês é o seguinte. Quando você consome uma API, né, do Magento, uma API SOAP, o SOAP Client do PHP ele faz um cache danado em cima do WSDL da nossa API. Para quem não está acostumado, vou voltar um pouquinho mais, ok? WSDL ele é basicamente um XML que contém todas as definições da API, ok? De uma API qualquer, seja ela do Magento ou de qualquer outro tipo de API SOAP. Esse arquivo ele contém todos os métodos e parâmetros da nossa API, ok? De uma forma que outros programas conseguem interpretar isso e facilitar o uso dessas APIs. Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso. No entanto, se você for modificar a API do Magento, essa dica é muito importante. Você vai modificar a API do Magento e você não vai ver o efeito disso no seu SOAP, o seu SOAP não vai conseguir enxergar isso até que você desabilite o cache do SOAP, ok? Então fica a dica, o SOAP Client do PHP, ele possui um cache nativo, ok? Você deve desabilitar esse cache se você quiser modificar a API do Magento no futuro, ok? Isso é feito lá no seu inset, né, lá no seu php.ini, você pode simplesmente definir lá o soap.wsdl cache enabled e você desabilita o cache por lá, ok? Aqui algumas outras coisas que eu costumo fazer, né, eu deixo os erros habilitados, mostro todos os erros, enfim, qualquer erro que der aqui, eu quero que ele printe na tela para mim, ok? Em seguida, qual que é o URL da minha API, ok? O URL da API basicamente é o URL da loja mais API barra v2 underline soap interrogação WSDL. Aqui eu configuro o meu login, a minha senha, ok? Que foram os logins e senhas que a gente acabou de configurar lá no admin, ok? Login magenteiro, senha magenteiro 123. E eu vou, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é apenas fazer o login na minha API, ok? Então esse arquivo, o propósito desse arquivo é apenas testar as credenciais da nossa API. E para fazer isso, né, uma outra dica também muito importante, né, de integração é todas as chamadas que você for fazer na API SOAP, todas elas, o primeiro parâmetro é um Session ID. Esse Session ID nada mais é do que o resultado da sua autenticação com seu usuário e senha da API. Esse usuário e senha da API, ele tem uma validade, okay? Ele tem uma duração que por padrão é 1 hora, ou seja, por 1 hora você não precisa mais chamar o método de login. E muitos clientes, né, eles ligavam para a gente reclamando porque a API do Magento é lenta, porque a API do Magento é isso, porque a API do Magento é aquilo. O cara tá lá tentando integrar 400 mil produtos e para cada um dos 400 mil produtos ele está fazendo login de novo, né? Então, cara, isso não é legal, ok? Então, por favor, Session ID apenas uma vez, pegou o Session ID, aí sim você utiliza esse Session ID por 1 hora ou mais em todas as suas outras chamadas de integração, ok? Bom, chega de blá blá blá, vamos lá, vamos testar isso aqui. Eu tenho aqui, né, uma pastinha de testes, aqui eu tenho um projeto de teste onde eu coloco todos os meus testes, aqui, tudo que é teste que eu faço com praticamente tudo eu coloco aqui dentro. Então eu já tenho na minha máquina aqui configurado um caminho para o meu soap call getSession.php, ok? Eu vou chamar ele agora. Pronto. A primeira chamada, às vezes ela demora um pouquinho mais, ok? Ainda mais com todos os caches desabilitados. Então as chamadas de API, principalmente as chamadas de API SOAP do Magento, elas são um pouquinho lentas, ok? Então
de cara você deve experimentar aí cerca de 40 segundos aí para a primeira chamada, ok? E eu já vou mostrar como a gente faz para melhorar isso. Então, muito bom. Então aqui, né, no meu arquivo de teste, né, eu printo qual é a URL que eu estou chamando, printo qual foi o resultado que essa minha chamada deu, né, e aqui eu coloco ainda o Session ID. E também eu fiz um esqueminha de profiler, né, para poder mostrar quanto tempo que levou essa chamada, ok? Eu faço isso em praticamente todos os exemplos, ok? Eu vou deixar lá disponível para você. Mas o importante aqui é o seguinte, né? Eu faço aqui o profiling e printo lá o nosso Session ID, ok? Então, o nosso Session ID que eu posso utilizar em todas as chamadas daqui para frente é esse cara aqui. Repare que levou 40 segundos, né? Se eu simplesmente habilitar aqui os caches do meu Magento, e isso não é a principal melhoria, né? Você já vai notar uma grande diferença, ok? Então aqui a gente já caiu já para uns 12 segundos. E uma outra melhoria que você ainda pode fazer é habilitar o seu APC, ok? Habilitar algum tipo de otimizador de cache, ok? Algum módulo de cache do próprio PHP, ok? Então você tem o APC, você tem o APCache, tem o Xcache, tem o Accelerator, tem um monte de outros, ok? Escolha o seu sabor favorito e habilite algum módulo de cache do PHP, ok? Com isso você já vai ter uma outra melhoria, ainda melhor ainda na sua API do Magento. Aqui então no caso 0.85 segundos, ok? Com o APC habilitado, com o cache do Magento habilitado. E se você quiser melhorar ainda mais, né? Isso eu estou falando de um ambiente local, com memórias, com recursos limitados, ok? Então eu limito bastante o meu memory do meu PHP aqui, ok? No ambiente local, principalmente quando estou trabalhando com o Magento 1. E uma outra dica muito importante também de performance para a API do Magento, que é a API SOAP do Magento, é as configurações do MySQL, ok? Aquelas que você faz no my.cnf do seu MySQL, ok? E por fim, ainda uma outra característica, né, uma outra coisa que você pode também otimizar é o tal do zlib output, ok? Isso é um arquivinho que você tem, na verdade, perdão, não é um arquivinho, é uma configuração do seu PHP, que você pode fazer lá no htaccess do seu Magento, ok? Eu vou abrir aqui só para você ter uma ideia. Então aqui é o nosso htaccess, né, do nosso curso back, ok? Eu abri ele aqui fora do editor só para a gente dar uma olhada. Se você procurar aqui por zlib, ok? Então você tem aqui esta simples flagzinha aqui que habilita a compactação de HTML, ok? Isso aqui também é uma outra coisa que ajuda a melhorar um pouquinho mais a performance da sua API, ok? Ok, então você também, descomentando essa linha aqui, você já tem uma melhoria um pouquinho melhor aí na sua API SOAP. Bom, nas próximas aulas a gente deve falar, né, sobre customização da API, ok? Então a gente deve criar aí um novo método da API ou modificar alguma API já existente, como vocês pediram, ok? Então espero que você tenha gostado, dê uma olhadinha lá, fuce um pouquinho mais na sua API Magento, ok? E nos vemos na próxima aula. Grande abraço!